aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 17ª aula do curso de Imunologia, vamos falar agora da maturação de linfócitos B. Em aulas anteriores eu dei uma introdução bem geral para vocês como ocorre a maturação dos linfócitos, seja o B, seja o T, e mostramos tudo relacionado com a parte de recombinação somática do DNA para gerar os repertórios de diversidade dos linfócitos B e dos linfócitos T. Nós mostramos os processos que ocorrem tanto nas imunoglobulinas e no receptor de célula T. Então agora a gente tem que direcionar a parte específica para a maturação de cada tipo de linfócito, iniciando pelos linfócitos B, beleza? Então, especificamente nessa aula, nós vamos mostrar os estágios da maturação do linfócito B, quais são os estágios que nós temos, e, por fim, terminar falando de marcadores e modificações evidentes durante a maturação dos linfócitos B, que é um processo importante de verificação para diferenciar os linfócitos em cada etapa até nós gerarmos um linfócito B maduro, beleza, pessoal? Então vamos começar aqui falando o seguinte: a maior parte do processo de maturação do linfócito B ocorre na medula óssea. Somente a maturação final ocorre fora da medula. Então esse é um processo que a gente já viu em aulas anteriores também, que os linfócitos B vão sofrer essa maturação inicial na medula e os linfócitos T sofrem a maturação no timo. Essa diferenciação tem um processo evolutivo que explica tudo isso daí e também para gerar um repertório mais específico e não ter que gerar eventos cruzados de maturação, porque pode promover algum erro nos estágios dos linfócitos B ou dos linfócitos T, por isso que a gente tem essa diferenciação de maturação aí. Essa é uma das explicações evolutivas que nós temos. E aí, para mostrar a maturação dos linfócitos B, nós vamos mostrar os estágios específicos na qual o linfócito B vai se diferenciando. Nós temos 4 no total, que é de uma célula-tronco linfóide produzindo uma célula pró-B, ou seja, um pró-linfócito B. E aí, o pró-linfócito B vai sofrer também processos de diferenciação para gerar um pré-linfócito B, que a gente resume como pré-B. Do pré-B, nós geramos uma célula B imatura. E por fim, da célula B imatura, nós geramos uma célula B madura. Então veja, uma célula então, que inicia como célula-tronco, ela vai passando por vários estágios de diferenciação até se tornar uma célula madura que pode sofrer ativação para combater os antígenos que estão presentes no nosso organismo caso ocorra uma infecção. E olha só que interessante, da célula-tronco até a célula B imatura, esse processo vai acontecer todo na medula. Por que vai acontecer todo na medula? Porque é um processo que tem que fazer uma seleção rigorosa para gerar uma célula B imatura, que ela não responda a antígenos próprios. De modo que elas não respondam a antígenos próprios, elas podem sair da medula, ir para a periferia da medula e, por fim, se tornar uma célula B madura, que daí responda a antígenos que não são próprios, que são antígenos de micro-organismos ou agentes infecciosos que podem causar algum problema a nós, tá ok? E uma observação importante é que em cada etapa é possível evidenciar a produção de proteínas específicas, sendo essas marcadoras de diferentes estágios da maturação. Então, se você quer estudar uma população de linfócito B em determinado estágio de maturação, uma série de proteínas podem ser utilizadas como marcadores. Então, por citometria de fluxo, você consegue separar essas células e fazer o estudo que você quer. Então, isso é uma coisa muito importante e que permitiu também a identificação desses diferentes estágios aí de maturação dos linfócitos B. Obviamente, isso não acontece só para os linfócitos B, mas também para os linfócitos T. Beleza, pessoal? Então, vamos passar agora para a parte de marcadores e modificações que vão acontecer nos linfócitos B para gerar o linfócito B maduro, começando aqui de uma célula-tronco para uma célula pró-B, ou um pró-linfócito B. Então, o que vai acontecer? Então, nós temos aqui as nossas células-tronco, elas vão receber um sinal para começar a produzir uma série de proteínas diferentes, que é a CD19, a CD10, RAG e TDT. Nós já vimos em aulas anteriores que a RAG e a TDT participam ativamente no processo de recombinação somática do DNA. E, obviamente, a gente tem um sinal para promover a proliferação dessas células-tronco para gerar as nossas células pró-B. Olha só que bacana. Pelo fato de nós produzirmos a RAG e a TDT, eles vão promover uma recombinação VDJ na cadeia pesada das imunoglobulinas dos linfócitos B.
O processo de sinalização promove apenas essa recombinação VDJ na cadeia pesada e não promove a recombinação do tipo DJ nas cadeias leves das imunoglobulinas. Então tem que ter esse processo inicial da cadeia pesada para posteriormente promover a recombinação somática das cadeias leves. Então primeiro nós geramos essa recombinação VDJ na cadeia pesada dos linfócitos Pro-B para gerar um repertório diversificado de células. Cada célula vai sofrer uma recombinação em apenas um único cromossomo, tá ok? E uma observação importante, que apesar de ocorrer a recombinação VDJ da cadeia pesada, a mesma não é expressa nesta fase de maturação. Então ela é apenas recombinada para gerar o repertório de diversidade da cadeia pesada para posteriormente ela ser produzida. E quando ela vai ser produzida? Quando ocorrer a diferenciação de um prolinfócito B para um pré-linfócito B. Então o que acontece? Então nós temos o nosso prolinfócito B e aí nós vamos sintetizar a cadeia pesada, ou seja, nós temos o segmento que foi recombinado e nós vamos sintetizar ele junto com o segmento micro lá da cadeia pesada, a região C, que é a região constante, para gerar o pré-linfócito B. Então veja que nós já temos um receptor aqui, que foi expresso, e o segmento VDJ ele é transcrito junto com o segmento micro aqui da cadeia pesada das imunoglobulinas. Veja uma coisa importante, somente o segmento VDJ que foi recombinado, ele vai ser expresso com essa cadeia pesada. Os outros demais segmentos que estão no DNA, que não sofreram recombinação, eles recebem um sinal para não serem transcritos. Tem todo um processo de sinalização muito complexo para não transcrever os outros segmentos que não forem recombinados, tá ok? Então a gente apenas vai expressar o segmento recombinado. E obviamente, cada pré-linfócito B, originado de um prolinfócito B, produz uma cadeia pesada diferente em relação à outra na porção variável. Muito bem. E uma coisa interessante é que nós produzimos essa cadeia pesada, mas nós não produzimos as cadeias leves, a cadeia kappa e a cadeia lambda. Nós produzimos uma cadeia leve não variável. É um segmento intermediário. O que esse segmento faz? Ele se associa com a cadeia pesada para gerar o que nós chamamos de receptor de células B. Ou seja, são os receptores de células pré-B, chamado de pré-BCR. E aí uma coisa importante é que nesta fase, as moléculas de IG-alfa e IG-beta se associam às pré-BCRs para induzir proliferação celular. Então essa IG-alfa e IG-beta são imunoglobulinas intermediárias também, que vão ter essa associação com esse receptor para induzir a proliferação celular para o próximo estágio. Então é uma coisa extremamente importante, nós temos que aumentar a população de um linfócito B, que tem uma resposta contra um determinado antígeno diferente, sofreu uma recombinação diferente, a gente tem que aumentar a população desse linfócito. E uma coisa muito importante também é que nesse evento vai ocorrer a exclusão alélica da cadeia pesada. Como é que funciona esse processo? Então, vamos pegar aqui a nossa célula pré-B e ocorreu a recombinação somática lá no prolinfócito B para gerar a cadeia pesada com os segmentos VDJ. Tá, okay? Então, a gente já tem essa cadeia formada, como eu falei, em apenas um cromossomo. Só que pode acontecer alguns eventos. Veja o seguinte, nós temos aqui 3 situações com os parzinhos de cromossomos, cada cor representa a questão da funcionalidade daquele cromossomo que sofreu ou não a recombinação. Então, por exemplo, o laranja é o cromossomo que sofreu recombinação, VDJ, foi produzido um RNA com um segmento constante e gerou uma cadeia pesada funcional. Veja que nessa primeira situação, se esse cromossomo que sofreu uma recombinação somática lá no prolinfócito B, o cromossomo irmão aqui não vai sofrer uma recombinação nesta fase. Então esse alelo ele foi excluído. O fato dele ter sido excluído, nós não vamos produzir um outro tipo de cadeia pesada. Então só esse linfócito B vai produzir apenas um único tipo de cadeia pesada com o segmento VDJ. Então tem esse processo de seleção. Se esse cromossomo está funcional, essa célula vive e passa para o próximo estágio. Porém, se um linfócito Pro-B não conseguiu recombinar um cromossomo, nesta fase aqui, que ele tornou um segmento não funcional, nós ainda temos o outro cromossomo. Então essa célula pré-B vai recombinar esse outro cromossomo e se ele for funcional, ou seja, produzir uma cadeia pesada com o segmento VDJ, essa célula também vive e vai passar para o próximo estágio. Porém,
Se um pró-B passou para um estágio de pré-B, mas fez uma recombinação não funcional, e no pré-B reconheceu essa recombinação não funcional e produziu uma outra recombinação que também não foi funcional, significa que este pré-B não serve para absolutamente nada. Então ele vai ser morto, ou seja, ele vai desencadear o processo de apoptose, porque não faz sentido ter uma célula B que não responde a nenhum antígeno. Ela vai estar lá apenas consumindo energia e não vai trazer benefício nenhum ao nosso organismo. Então esse é o processo de exclusão alélica. Observa-se o cromossomo anterior, que foi feita a recombinação somática no estágio de prolinfócito B, tem todo um processo de reconhecimento. Se produziu um cromossomo funcional, a célula pré-B bloqueia o outro cromossomo para não recombinar, ela vive. Se fez uma recombinação não funcional no estágio de prolinfócito B, recombina-se outro cromossomo que não tinha sido recombinado até então, e se ele se tornar funcional, a célula vive. Agora, se os dois cromossomos que sofreram recombinações não foram funcionais, a célula desencadeia a apoptose. Beleza? Bom, agora, passando do estágio de pré-B para a célula B imatura, o que nós temos? Então, aqui temos a nossa célula pré-B. Nós vamos começar a produzir as cadeias leves das imunoglobulinas. E aí nós vamos produzir uma IgM completa, tá ok? Então nós vamos gerar o primeiro anticorpo que vai ser produzido pelos linfócitos B, que vai ser a IgM. E obviamente, esse sinal aqui que o pré-B tem é para induzir a proliferação para gerar as células B imaturas. Então nós aumentamos novamente a população. Então, por exemplo, a gente tem um linfócito B aqui que reconhece um antígeno específico da cadeia pesada. Ela vai sofrer um aumento de população para ter um grande número dessa célula, para gerar a célula B imatura. E aí, nesta fase, né, de diferenciação de célula pré-B para célula B imatura, nós iremos começar a produzir as cadeias leves kappa e lambda das imunoglobulinas. E uma coisa importante é que nesta fase ocorre a recombinação somática das cadeias kappa ou lambda. Veja bem, kappa ou lambda, e não kappa e lambda, é sempre ou. A gente vai entender já já. Bem como a verificação das IgMs com autoantígenos. Como é que funciona esse processo? Vamos explicando aqui então primeiro essa parte de recombinação das cadeias leves. Então aqui nós temos a cadeia leve kappa. Em relação à cadeia leve kappa com a cadeia lambda, a célula pré-B, se diferenciando em célula B imatura, ela recebe um sinal para recombinar primeiro a cadeia kappa. Então, se a cadeia kappa sofrer essa recombinação, ela vai ser a cadeia funcional para produzir as IgMs, tá ok? Sofrendo essa recombinação, a cadeia lambda ela não vai recombinar. Ou seja, as imunoglobulinas elas apenas dependem ou da cadeia kappa ou da cadeia lambda. Agora, se a cadeia kappa não sofrer a recombinação, abre espaço para a cadeia lambda poder recombinar e aí incorporar nas imunoglobulinas como a sua cadeia leve, tá certo? Porém, se nem a cadeia lambda recombina e nem a cadeia kappa recombina, significa que nós vamos ter um receptor de célula B ou um anticorpo incompleto. O fato dele ser incompleto, ele vai responder muito pouco aos antígenos, ou nem responder. Então, isso significa que essa célula não serve para absolutamente nada. E aí, ela vai desencadear o processo de apoptose. Então, veja que nós já passamos por duas etapas de verificação. Uma etapa onde apenas um cromossomo produz um segmento VDJ com a cadeia pesada funcional e apenas produzimos uma cadeia, seja a cadeia kappa, seja a cadeia lambda, recombinada para fazer associação com a cadeia pesada. Se ambas não recombinam, ela sofre apoptose. Então é o segundo passo de maturação. E aí nós temos também a parte de seleção com autoantígeno. Então nós já produzimos a célula B imatura, ela está ali com a IgM produzida e nós vamos desafiar ela com autoantígeno. Então lá na medula existem uma série, vários tipos de autoantígenos diferentes que vão se ligar com as células B imaturas. E aí pode acontecer duas ocasiões. Se essas IgMs que foram produzidas responder aos autoantígenos, ela vai sofrer o processo de apoptose. Por quê? Porque se ela responde a antígenos próprios, nós iremos desenvolver autoimunidade. E não é isso que o nosso organismo quer. Ele apenas quer combater antígenos que não são próprios. Então ela simplesmente pode ser nociva. Ela pode causar problemas ao nosso organismo ao invés de não fazer nada. Então ela sofre apoptose. Mas tem um outro processo que a gente vai ver em aulas posteriores também. E tem também quando
ela é exposta a um autoantígeno e não responde esse autoantígeno, significa que ela é capaz de circular pelo nosso organismo sem causar nenhum mal a nós. Então ela vive. Então ela passa para o próximo estágio, que é de célula B imatura para uma célula B madura. Então o que nós temos? Então nós temos a nossa célula B imatura, ela vai sair da medula e aí nós desencadearemos o processo para a produção de IgM e IgD. A IgD nada mais é do que o nosso receptor de célula B. É um anticorpo que fica ancorado na membrana para gerar a nossa célula B matura. Beleza, pessoal? E uma coisa importante é que nesta fase ocorre a coexpressão das cadeias pesadas, que é a micro ou delta, que nós temos aí dos linfócitos B, com as cadeias leves lambda ou kappa, e a seleção positiva e negativa dos linfócitos B. Então, como é que vai acontecer esse processo aí? Até o estágio anterior, nós estávamos produzindo uma IgM. Agora, nós iremos fazer essa coexpressão para produzir as IgDs, para desencadear o processo de seleção positiva e negativa. Como é que vai acontecer esse processo aí? Bom, nós temos a nossa célula B madura, então, a nossa intenção é que ela responda contra antígenos de variados tipos de micro-organismos. Então, ela vai ser desafiada aos antígenos, para que ela possa ou não responder esse antígeno. Se porventura essa célula B matura responde a um antígeno que não é próprio, ela passa para a circulação para poder desencadear sua resposta imunológica caso ocorra infecção contra determinado agente patogênico. Agora, se essa célula B não respondeu ao antígeno na qual ela foi desafiada, ela sofre uma seleção negativa e ela sofre apoptose. Por quê? Porque os receptores de célula B, os anticorpos, as imunoglobulinas, não têm função contra antígenos externos, que também ela vai estar ali e não desencadeia nenhuma função importante no nosso organismo. Ela apenas vai consumir energia e aí não vai responder de maneira adequada contra uma infecção. Então ela não serve para nada, então desencadeia um sinal de apoptose nesta célula. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a referência que eu te dizer para vocês, uma aula relativamente longa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se os senhores quiserem participar, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.